O cargo de presidente dos Estados Unidos é considerado um dos mais importantes do planeta, se não o mais importante. É por isso que o mundo inteiro para acompanhar as eleições. E se você tem dificuldade para entender o processo eleitoral americano, saiba que não é o único, até porque ele é bem diferente do que acontece aqui no Brasil. É isso que eu vou te explicar neste vídeo e também vou te contar por que essa eleição mexe tanto no bolso do investidor. Para começar, existem duas diferenças principais de como acontece a eleição nos Estados Unidos. A primeira é que lá o voto não é obrigatório. Isso não só afeta a quantidade de pessoas que participam da eleição, mas também é um peso grande na campanha dos candidatos, que além de destacarem seus próprios programas, precisam levar seus eleitores às urnas para conseguirem os votos. A segunda e principal diferença para o Brasil é que nos Estados Unidos o voto é indireto. E o que isso significa? Que este voto é dado pelos chamados delegados, que são representantes dos seus estados nos colégios eleitorais. Mas daqui a pouco eu entro mais em detalhes sobre isso. Mas antes de explicarmos como o presidente é eleito, precisamos entender como são escolhidos os candidatos que vão disputar a eleição. Aqui no Brasil, normalmente, cada partido define isso internamente, ou por meio de seus filiados. Só que nos Estados Unidos, existe praticamente todo um processo eleitoral só para a escolha dos representantes dos dois principais partidos, que são o democrata e o republicano. Os delegados já são importantes neste momento. São eles que vão definir quem serão os representantes de cada partido, os candidatos mesmo da eleição geral. Basicamente, são dois tipos de votação para essa primeira escolha. A primária, que é a mais utilizada, e o caucus, aplicado somente em 3 estados. Nas primárias, que funcionam como uma votação tradicional, com cédulas e urnas, as pessoas votam de forma secreta, de acordo com seu perfil e em suas preferências nos pré-candidatos. Já no caucus, os eleitores se reúnem em uma espécie de assembleia, feita presencialmente, com voto aberto em um espaço chamado de precinto. E por que essas primárias, que parecem tanto uma eleição normal, são importantes? Porque é no fim de todo este processo que vai acontecer a convenção partidária, onde os candidatos serão oficializados. É também um momento em que o partido apresenta oficialmente o seu representante para a população geral. Agora, já sabemos quem são os candidatos dos partidos e a corrida eleitoral é oficialmente iniciada. Como falei no início do vídeo, a eleição geral é indireta. Antes do delegado dar o seu voto, o candidato precisa convencer seu eleitor a sair de casa e votar. A eleição sempre acontece na primeira terça-feira do mês de novembro. E este dia, diferente do Brasil, é um dia normal, de trabalho. E o voto não é obrigatório. Por isso é tão importante durante a corrida eleitoral os candidatos convencerem os seus eleitores a saírem de casa para votar. Para escolher o presidente, são 538 delegados, distribuídos de forma proporcional à população de cada estado. Por exemplo, a Califórnia tem 55 delegados, enquanto Nevada tem apenas 4. É por isso que os candidatos sempre ficam atentos e voltam suas atenções para os estados mais populosos. São esses locais que têm maior peso na contagem de votos. Com o colégio eleitoral, fica clara também a identidade política da maioria dos estados americanos. Por exemplo, o Texas é um estado tradicionalmente republicano, independentemente do candidato que disputa a eleição. Porém, existem estados que são indefinidos. São eles que costumam atrair maior atenção e esforço durante a campanha eleitoral. Esses locais são conhecidos como swing states, ou seja, mudam de posição dependendo da eleição e geralmente são os mais determinantes para o resultado final. Então, assim como nas primárias, os eleitores votam no candidato, mas o voto vai para o delegado. Vence quem conseguir pelo menos 270 destes votos. Um detalhe importante é que o candidato que tiver a maioria na votação daquele estado leva todos os delegados do estado. É o chamado winner takes all, ou seja, o vencedor leva tudo. E não importa a diferença, por menor que seja, o candidato leva todos os delegados do estado. Só 2 estados não funcionam assim, o Maine e Nebraska. É por isso que não necessariamente o eleito tem a maioria dos votos absolutos, o voto da população mesmo. Por conta deste processo, é que nem sempre o candidato com mais votos totais vence a eleição. Essa distorção ocorreu 5 vezes na história, em 1824, 1876, 1888, 2000 e 2016. Nesta última ocasião,
A democrata Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos a mais que o republicano Donald Trump, mas 77 delegados a menos, e acabou derrotado. E por que o investidor precisa ficar de olho neste processo todo? Bom, porque os Estados Unidos são a maior economia do mundo, e suas decisões e políticas afetam direta ou indiretamente outros países. É o caso do Brasil, que tem na relação comercial com os americanos uma parte importante de seus negócios. E a cada novo governo é preciso se adaptar e às vezes até rever acordos. Além disso, as políticas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos no próprio país afetam bastante Wall Street e acabam se refletindo em outras bolsas pelo mundo. Isso sem contar no impacto no dólar. Bom, deu para perceber que além de complexa, essa eleição pode influenciar até os seus investimentos aqui no Brasil, né? E para continuar bem informado e receber nosso conteúdo em primeira mão, basta inscrever-se aqui no canal clicando na bolinha que está aparecendo aí na sua tela. Fique ligado nas nossas redes, até a próxima, tchau!